Estamos de volta para discutir a agropecuária do futuro. Agora falando sobre as soluções para a expansão da irrigação. Atualmente, o Brasil tem 8,2 milhões de hectares de lavouras irrigadas, sendo 35,5% destinadas à fertirrigação com água de reuso e 64,5% para irrigação com água de mananciais. Vale ressaltar que a agricultura responde por quase 50% do uso da água no Brasil. Porém, a maior parte dessa água utilizada no setor volta para a atmosfera por meio da evaporação e transpiração das plantas. O restante ainda é armazenado no solo e nas fontes hídricas, além de estar presente no alimento produzido e consumido por nós seres humanos. Além disso, o uso da irrigação traz diversos benefícios para a produção agrícola e o meio ambiente. A técnica aumenta a produtividade em cerca de 2 a 3 vezes, o que causa o melhor aproveitamento das áreas cultivadas e diminui a necessidade de abertura de novas áreas. Outra vantagem é a redução dos riscos da produção, por tornar a lavoura menos vulnerável a períodos de estiagem. A técnica ainda possibilita a utilização do solo durante o ano todo, entre outras vantagens. Por tudo isso, o crescimento das áreas irrigadas é estimado em 76% até 2040. E os estados com maior potencial de incremento são Mato Grosso, com 18,6%, Minas Gerais, com 12,6%, São Paulo, com 8,8%, Mato Grosso do Sul, com 8,5% e Pará, com 8,4%. Incentivar e aprimorar o uso da água no cultivo dos alimentos é um dos caminhos para o desenvolvimento do agro no país e a construção de um futuro cada vez melhor. É isso, deu para perceber como a expansão da agricultura irrigada é realmente uma questão muito relevante para o Brasil. Por isso eu recebo aqui agora para aprofundar esse assunto com a gente os nossos convidados, professor Fernando Campos Mendonça, da Exalc USP. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa especial. Muito obrigado. Obrigada a você por ter vindo aí, pela participação. Veio de longe, né, professor? É um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho de longe. 150 quilômetros de São Paulo, mas dá para... Dá para vir, né? Que bom, que bom. Bom, a gente também tem aqui o Ricardo Almeida, que é CEO da Netafim Mercosul. Seja muito bem-vindo também aqui ao Canal Rural. Um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde a você, obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite já a essa hora. Sim. A audiência. Parabéns a vocês, ao canal, por protagonizar esse programa e a Muito oportunidade obrigada. de a gente estar aqui debatendo. Então, espero que tenhamos um tempo produtivo juntos aí. Com certeza, tenho certeza. Bom, e antes da gente começar as perguntas aqui para os nossos convidados, eu quero lembrar que você aí na Fazenda pode enviar sua dúvida aqui para a gente. A gente está esperando a sua mensagem lá no nosso WhatsApp, que anota aí, 11 94379 7041. Eu vou repetir, 11 94379 7041. Manda sua mensagem aqui pra gente, que vai ser um prazer compartilhar a sua dúvida com todos os outros produtores que estão aqui assistindo a gente. Pra gente começar então as nossas perguntas, a nossa discussão de agora, eu quero começar aqui com o professor Fernando, perguntando o que é mais desafiador aí para a expansão da agricultura irrigada? Seria legislação, seria custo, seriam as questões ambientais? O que mais pesa? É tudo isso junto? É tudo junto e misturado, mas de certa forma eu poderia até dar um elenco disso aí, um ranking, né? Legislação vem primeiro, na sequência ambiental e por último custos. Tem outros aspectos também que a gente pode ir discutindo ao longo da nossa conversa, mas de modo geral podemos dizer que a legislação vem na frente porque quando se cria leis, se coloca possibilidades e limites também ao trabalho de quem trabalha com irrigação, de quem vende equipamentos, de quem irriga no campo e de quem é técnico dali e até de quem ensina na área de irrigação. Então, tudo isso é influenciado pela legislação. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho nas leis e nas mudanças que acontecem nas leis, né? Na sequência, os aspectos ambientais. Hoje nós temos muita questão ESG, já foi tratada no painel anterior, e que é extremamente importante para todas as áreas de negócios que existem, né? Então, e por último, custos. Custos são importantes, mas são contornáveis as situações de limitações, de dificuldades que tem, né? Sempre que houver viabilidade econômica, os custos não serão um grande problema. Eles podem ser problemas em alguns casos, outros, mas sempre vem nessa sequência. Então, legislação, a parte ambiental e custos por último. Perfeito. A gente tem também o Enéas Porto, que é gerente de sustentabilidade da AIBA, que participa com a gente aqui online. Tudo bem, Enéas? Você escuta a gente direitinho? Tudo certo por aí? Boa noite, El. Boa noite a todos. Boa noite aí ao professor Ricardo e ao Fernando.
Tá certo. E gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite, por estar aqui, parabenizar aí pelo nível da discussão. Nós que agradecemos a sua participação, Enéas. É um prazer ter você aqui com a gente nessa discussão. E eu quero continuar aqui. O professor Fernando falava das questões de legislação, ambientais, de custos. E eu queria, inclusive, aprofundar um pouquinho mais nessa questão da legislação. Você acredita que a legislação ela é de acordo com a nossa realidade? Ela dificulta? Como que você vê essa questão, professor? Existem aspectos da legislação que já colaboram conosco pela Lei 9433, né, que foi criada, chamada Lei das Águas. Ela lida com os usos múltiplos, com os instrumentos de gestão de águas, né, tem uma série de instrumentos e tudo mais e tal. Não cabe aqui dar aula sobre isso, não é tempo para isso, né? Mas quem quiser pode passar lá na Exalc e conversar, que a gente tem o prazer de dar aula para vocês sobre esses assuntos, né? Mas não é aqui o momento, mas a lei lida com esse aspecto da gestão das águas, e é positivo que tenha essa lei nova, né, que foi criada em 1997, e a gente tinha uma lei anterior, que era de 1934, estava totalmente defasada. Então, a lei nova está melhor do que a antiga, obviamente, foi aperfeiçoada. Porém, tem aspectos da legislação que são ainda muito complexos e dificultam muito o trabalho dos produtores ao tentar implantar a agricultura irrigada e fazer a gestão dessa agricultura irrigada. Né? Por exemplo, até há pouco tempo atrás, era até difícil o produtor entrar numa área de proteção, né, ambiental, como, por exemplo, uma mata ciliar. O nome técnico é vegetação ripária, mas todo mundo conhece como mata ciliar, e instalar a parte do sistema de irrigação dentro dessa área de mata ciliar. Porque qualquer árvore que o produtor cortasse ali podia ser penalizado por isso. Então, é uma dificuldade grande que está sendo contornada aos poucos, mas, às vezes, é uma batalha muito difícil provar para as pessoas que, olha, para eu poder irrigar, eu tenho uma outorga, mas para eu poder irrigar, eu tenho que entrar ali naquela mata ciliar, passar e colocar meu sistema de irrigação para funcionar. Então, parece meio ilógico, mas tem esses percalços, né? Tem essas dificuldades para acontecer. Sim. Tem outros aspectos que são da legislação também que dificultam, às vezes, que é, por exemplo, para obter a outorga de uso de água. Às vezes o processo é moroso, é lento, né? E isso também tem melhorado, mas há muito a caminhar, nós precisamos melhorar bastante isso, porque não deveria parecer ser proibido o uso da água. Né? Quando a gente fala de uso de água, depois a gente pode discutir isso aí um pouquinho melhor, né? Acho que o Ricardo também pode falar alguma coisa sobre isso, aí pela experiência dele de trabalho em empresa, né? Que é um ponto de vista um pouquinho diferente, enriquece, mas é uma dificuldade muito grande de a gente lidar quando a gente escuta, às vezes, assuntos na mídia dizendo que a agricultura usa 70% da água do mundo. Isso absolutamente não é verdade. Nós sabemos que a agricultura irrigada usa cerca de 3,5% da vazão média dos cursos d'água, fazendo a conta direitinho. Né? É como eu disse, para quem quiser ter uma aula mais completa, passa lá na Exalc, que a gente tem um prazer de explicar isso aí. Com o maior prazer. Né? Mas tá certo. A quantidade de água é muito pequena, utilizada, e parece que nós estamos cometendo um crime ambiental por usar essa água. Então, na verdade, precisamos melhorar essa comunicação, precisamos nos comunicar melhor, precisamos de melhorar as leis para facilitar o uso, que faz um bem enorme para esse país nosso, que precisa tanto de geração de renda, de aumento da renda das pessoas, né? E de colocar comida a bom custo, né, que não seja de custo alto para o brasileiro e também para o resto da população mundial. Tá certo. Agora, Ricardo, pegando esse gancho aí, então, que o professor estava explicando, do uso da água, né? Então, como se chega a esse número de 70%, se na verdade a gente só usa 3,5%, professor? Foi isso que o professor falou? 3,5%. 3,5%. Como que a gente chega nesse número? Você poderia... Na verdade, é o uso ao longo do tempo, porque nós temos que lembrar, antes de tudo, que o Brasil é um país que chove de 1.000 a 2.000 milímetros, dependendo da geografia, e que essa água ela vai para os rios e vai para o mar. Sim. Então, quando a gente tem uma vazão muito maior e a gente coleta uma pequena parte dessa água. Então, quando o professor menciona 3%, ele está mencionando 3% desse volume todo que é segurado. Então, irrigação é a otimização do recurso hídrico, né? A canalização dele para o lugar correto, próximo, né, à raiz da planta, próximo à planta. E não tenha dúvida que a irrigação ela é sustentável por natureza e pelo seu DNA. Né? A gente hoje discute muito em cima de ESG, sustentabilidade, mas assim,
Lembrando que essa irrigação comercial, deixando de lado a inundação, ela tem 50 ou 60 anos. E já há 50, 60 anos se pensava... Vamos imaginar hoje assim, o quão moderno era esse conceito há 50 anos atrás, de se discutir otimização de água, de recurso. Claro que naquele momento não se estava pensando nesse conceito de sustentabilidade, estava pensando no conceito de sobrevivência, viabilizar desertos, viabilizar áreas não produtivas para serem produtivas, né? Sim. Então a gente chega hoje aqui com um produto super moderno, super atual, 5, 6 décadas depois. Então, eu corroboro e concordo com os dados que o professor traz, e é isso mesmo. Tá certo. Agora, Ricardo, eu queria te perguntar também, você falou de otimizar o uso da água, né, que a irrigação otimiza o uso dos recursos hídricos. Qual que é o melhor sistema para conseguir realmente ter essa otimização? E mais, como que o produtor pode escolher o melhor tipo de irrigação para a propriedade e para a realidade dele? Obrigado pela pergunta. Ela trata de escolhas e de decisão, né? Então, assim, eu começo a responder ela dizendo que a irrigação é democrática. Ela se encaixa, primeiro, para vários tipos de produtores. Então, a gente pode estar falando de um produtor de agricultura familiar que produz alguns metros quadrados, até uma grande agricultura empresarial de vários 1000 hectares. Segundo, ela se adapta a diferentes tipos de cultura. O Brasil irriga comercialmente mais de 50 culturas. Tradicionalmente, a gente lembra das grandes, soja, milho, cana, café, né? Mas tem um conjunto muito grande de outras culturas menores que também são irrigadas. Então, ela é bastante democrática. Além disso, o tema de solo, ela se encaixa em solos arenosos, argilosos, enfim. Enfim, ela aceita e encaixa num range muito grande de produtores. Historicamente, os critérios para irrigação, para decisão, para escolha, vêm mudando. Então, há décadas atrás, há 20, 30 anos, a irrigação talvez não fosse uma prioridade para alguns agricultores do Brasil. Por quê? Porque a prioridade naquele momento era a construção de armazenagem, de estradas, de energia, de máquinas agrícolas, do solo, enfim. À medida que esses elementos foram sendo incorporados ao sistema, a irrigação passa a ser uma das prioridades. Eu diria que hoje, a irrigação seguramente, na média das culturas e geografias, está aí entre as 5 principais prioridades, o que é muito bom, porque adicional e paralelo a tudo isso, o preço das terras no Brasil subiu muito. Sim. Né? E o que viabiliza o investimento em irrigação. O professor mencionou alguma coisa do custo econômico, né, como terceiro elemento aí. Então, nesses valores atuais de terras, a irrigação tem um retorno sobre o investimento muito rápido, muito mais rápido do que tinha antes. Entendi, perfeito. Agora eu chamo o Enéas aqui para a nossa conversa. Enéas, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como que é o cenário da irrigação aí onde a IBA atua e também qual que foi o ganho de produtividade que vocês têm visto aí junto aos produtores rurais que utilizam essa técnica. Então, hoje a gente atua aqui na região oeste da Bahia, em aproximadamente 24 municípios, e a gente tem um cenário aqui irrigado de aproximadamente 220 mil hectares irrigados. Isso representa, em percentuais, 8% a 8,5% da área total plantada aqui. Então, a gente, através de estudos, de pesquisa, a gente verifica que tem um potencial de ampliação, inclusive, dessa área de irrigação, né? E a irrigação ela não é só um fator de ali melhorar a cultura, mas ela também, além do aumento de produtividade, ela, como já foi dito aí, ela é um fator que diminui a pressão sobre o uso do solo, então é um fator também ambiental, né, de sustentabilidade. Tanto é que a irrigação ela foi incluída no Plano ABC+, né, ali como uma técnica que permite a fixação de carbono no solo, reduzindo aí as emissões de carbono para a atmosfera. Então a gente vê que dentro de todas essas qualidades que a irrigação proporciona, a gente tem dentro da agricultura irrigada, de fato, um fator transformador, porque também envolve as questões econômicas, né? Então, a gente tem melhoria da qualidade de vida das pessoas, independente da categoria, né? Como o professor bem falou aí, a irrigação ela se enquadra e se encaixa em qualquer categoria, seja mega produtores grandes ou mesmo na agricultura familiar. Então,
a gente vê que, de fato, onde a irrigação chega, há aumento de produtividade, há prosperidade para as pessoas e, além de também, a gente está ampliando aí a produção de alimentos para o mundo, né? Então, a gente tem aí um cenário de demanda crescente de alimentos, né? Há uma perspectiva aí de crescimento da população, a própria ONU, né? A FAO, já demonstra isso, que há um crescimento de demanda por alimentos e a gente precisa ter mais eficiência na produção. Então, a irrigação é um desses meios, né? E aqui na região, a gente tem um cenário hoje irrigado que pode ser ampliado com segurança, atendendo todos os critérios da legislação ambiental, que hoje o Código Florestal Brasileiro é uma das leis ambientais mais completas e rígidas do mundo, né? Então, a gente tem também o Código das Águas também, que é um código muito completo, muito complexo, que o próprio professor citou aí, né? A Lei 9433, entre outras. Então, de fato, a gente tem atendido hoje a legislação, tem atendido os critérios de sustentabilidade, as condicionantes, né, previstas em lei, previstas nas licenças de outorgas, e assim conseguimos produzir muito mais, com mais eficiência e com mais sustentabilidade. Perfeito, Enéas. É isso. E a gente vai ver um case agora falando justamente sobre como a irrigação trouxe prosperidade ali para os associados da cooperativa Olambra, que vem fazendo a diferença aí para a produtividade dos agricultores da região por meio do incentivo à agricultura irrigada. No sudoeste do estado de São Paulo, o passar do tempo mudou paisagens e transformou incerteza em produtividade. O que antes era um cenário de seca, hoje é sinônimo de produção de alimentos. Do alto do seu primeiro trator, o Massey Ferguson 1973, o produtor rural Mário Vandenbroek revive sua história e conta como a irrigação transformou a produção. O primeiro contato com a irrigação foi aqui na cooperativa Olambra. Eles plantavam palmas, eram flores, né? E a gente via o pessoal irrigando e sobrava um pedacinho de terra que eles irrigavam um trigo, uma sojinha, e aquela produzia bastante. E com aquela, a gente vendo aquilo lá, a gente falou, nossa, acho que nós temos que começar com irrigação, porque a seca aqui sempre é muito grande, sempre a gente precisa quebrar veranicos, né? Então daí a gente optou por começar com irrigação autopropelido. Isso foi em 1984, compramos um autopropelido. É um cano, um rolo, né, que fazia irrigação. Foi através da prática de molhar o solo intencionalmente que a região de Paranapanema ficou conhecida como Celeiro Paulista. Pela Olambra Agrícola, assistência técnica da cooperativa, a gente foi falado que tinha algum lugar que tinha um pivô central. A gente não sabia o que era isso, mas vamos visitar. Daí nós fomos a Guaíra, visitamos um pivô central e voltamos todos encantados. De tão bonito, tão interessante para conseguir salvar uma lavoura, para irrigar. Então a gente voltou daquela viagem, já fizemos uma comissão e já compramos os pivôs centrais, que esse aqui é um dos primeiros pivôs que foi colocado aqui na Olambra. A região de Paranapanema é responsável pela produção de 70% do algodão, 25% do feijão e trigo, em torno de 22% da soja e do milho colhido no estado de São Paulo. Hoje a irrigação, além de trazer uma eficiência maior de produção, qualidade do produto e diminuir o risco para o produtor rural, ele traz economicamente um desenvolvimento melhor para toda a região. Você tem uma melhoria muito grande do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da região, a partir do desenvolvimento do agronegócio na nossa região, porque nós estamos numa região apta para isso. E socialmente falando, nós temos, né, a melhora das pessoas, né, e do desenvolvimento das cidades. A gente vendo aí na prática, né, um case mostrando que realmente a irrigação traz
promove aí a sociedade, promove produtividade, promove renda. Então, muito bacana esse case aí da Cooperativa Olambra. Agora, professor Fernando, a gente vinha falando antes sobre como que a irrigação traz produtividade, como a gente está comentando, e como que a gente promove essa produtividade e, ao mesmo tempo, cuida dos recursos hídricos. Como que funciona essa conta? Como que essa conta fecha? Bom, a primeira coisa é importante a gente trabalhar bem no planejamento antes de ir para a execução, né? Todo planejamento bem feito reduz aqueles imprevistos que podem acontecer sempre, mas quanto mais bem planejado, melhor a gente acaba chegando na execução, né? Então, a primeira coisa é quantificar quanta água temos. Então, nós temos aí a ANA, a Agência Nacional de Águas, que vem trabalhando em criar um sistema nacional de informações de recursos hídricos para a gente poder ter melhores informações e trabalhar essas informações, transferindo isso para os técnicos que trabalham diretamente com a agricultura irrigada e com outras atividades que consomem água também, a saber, vários usos. Nós temos hidroeletricidade, nós temos o uso urbano, uso industrial, comercial, e mesmo na agricultura que não seja irrigação, né? A agricultura irrigada como um todo é tida como consumidora de 70% dos recursos no mundo. No Brasil, nós sabemos que é um pouquinho melhor, nós temos cerca de 60% de consumo de água, números da própria ANA, né? 60% de consumo de água na agricultura. Então, a gente tem um sistema que levanta para nós informações que são importantes para a gente entender quanto estamos usando. Tem vários consultores da área de administração que dizem que o que não é medido não pode ser gerenciado, não pode ser bem manejado. Então, primeira coisa, vamos medir muito bem, precisamos melhorar essa rede de medição, porque hoje nós temos medição de vazão em grandes rios, como o Amazonas, seus afluentes maiores, né? Rios grandes como Piracicaba e outros mais, mas em pequenos córregos, no Brasil não há medição. Então, nós não temos ideia real de quanta água temos nessas bacias. Nós temos estimativas, mas quanto melhor for feita a medição, tanto melhor será para nós, para a gente ter uma ideia. A segunda coisa é planejar, como a gente disse, os sistemas irrigados eles são planejados para trabalhar com a água que existe nos rios, e como chega a época de seca, se capta a quantidade é baseada naquela época de seca, na semana mais seca do ano, né, em que a gente pode captar no máximo 50% daquela água que está no rio. Então, é muito limitante ao uso de água pensar em captação, que a gente chama de a fio d'água, né, que é sem nenhum outro recurso. Você vai no rio, coloca o seu sistema de bombeamento e capta a água. Então, é fazer um planejamento, por exemplo, de barramento, de reservação de água em barragens, visando o uso para a agricultura irrigada e para outros usos também, né? Principalmente em bacias que a ANA chama de críticas. São bacias onde as pessoas já estão usando toda a água que é possível usar com captação a fio d'água. Então, fazer esse planejamento melhora muito a nossa capacidade de fazer gestão bem feita. Fazer todo esse planejamento tem que ser de longo prazo, não pode ser para um governo ou outro governo executar tudo isso, tem que ter planos que passem o bastão de mão de gestores para outros gestores e que não dependam exatamente dos atuais gestores ou dos que virão apenas. Então, fazer um planejamento para melhorar isso vai melhorar realmente a sustentabilidade dessas atividades. Planejando bem, usaremos a água que nós temos sem causar degradação e vai ter um benefício para todo mundo, né? Como disse o Enes, muito bem, falando da agricultura irrigada, que melhora a vida das pessoas e tudo, mas também uma coisa que às vezes a gente esquece de chamar atenção. A agricultura irrigada é mais produtiva e usa melhor a água do que a agricultura de sequeiro, né? Porque quando a gente vê quantos quilos de produto nós conseguimos produzir por quilo de água ou por metro cúbico de água colocado na agricultura irrigada, ela é mais produtiva do que a agricultura de sequeiro. Se consome, resumindo, na agricultura irrigada se consome menos água por quilo de alimento produzido ou por quilo de produto, né? Seja uma flor, uma planta ornamental, ou um quilo de batata, de arroz ou qualquer outra coisa, se consome menos litros de água por cada quilo de produto produzido. Então, ela é uma agricultura mais sustentável que a agricultura de sequeiro, desde que seja bem feita e que não haja desperdício de água. E aí entra a outra perna da coisa, a última delas, o manejo da irrigação, né? Nós temos que ter uso de tecnologias modernas que possam fazer um bom manejo e o uso de sistemas modernos, como o Ricardo bem citou aqui na fala dele, né? Sistemas que têm aí 5, 6 décadas que têm sido desenvolvidos, que usem melhor, distribuam água de uma maneira melhor e mais racional, sem desperdício
de água para essa agricultura irrigada que a gente tem tanto carinho, tanto afeto por ela. Que interessante isso que o professor falou sobre a agricultura irrigada, usar, na verdade, cuidar da água melhor, digamos assim, do que a agricultura de sequeiro. E eu queria entender melhor por que isso acontece, né? Qual que é a explicação para isso? Bom, a explicação básica, nós vamos pegar... Eu costumo fazer um paralelo de comparação com um atleta de ponta, né? Vamos citar aqui Michael Phelps, que ganhou aí, acho que 28 medalhas, né? Sim. Pelo que me lembro. E o Usain Bolt, que ganhou aí 12, 13, não me lembro mais quantas medalhas, tanta medalha que a gente O homem não mais lembra rápido do quantas, mundo, né? A gente sabe que é o homem mais rápido do Mas mundo. é um absurdo de medalhas, né? Para uma pessoa só, você vê que são extremamente produtivos, atletas de alto nível. Esses atletas têm que se alimentar muito bem e têm que consumir também água numa quantidade adequada, né? Agora, eu me lembro de uma fala, de uma vez, de um repórter, dizendo que Michael Phelps consumia 12.000 calorias por dia. Eu consumo, no máximo, 2.000 e estou ganhando peso, né? Eu também, é difícil. Então, imagina, é um negócio complicado. Um ser humano normal, 2.000 calorias, está ótimo, você vive muito bem. Ele consumia 12.000 por dia. Tente colocar Michael Phelps numa piscina ou Usain Bolt numa pista dando apenas água para eles, né? Não é possível fazer isso. Então, é preciso equilibrar os fatores de produção para que essa planta da agricultura irrigada produza muito bem. Nós temos que dar água para ela na quantidade certa, no momento certo, colocar fertilizantes, fazer os cuidados fitossanitários todos bem feitos, né? Ou seja, empregar uma série de tecnologias que a gente consiga otimizar o ambiente para essa planta e ela vai se sentir tão bem que ela vai produzir o melhor que ela pode. Então, a planta vai ser muito mais produtiva e ela não vai sofrer tantos estresses quanto sofreria uma planta na agricultura de sequeiro. Imagina um pé de soja ou de milho que está lá produzindo, tudo bem, chega na hora de florescer, de pendoar o milho, ou de dar flores e tudo mais, aparece um veranico de 15 dias. A viabilidade daquelas flores diminui bastante e a produtividade cai. Sim. Na hora de enchimento de grãos também isso pode acontecer. Então, é comum em algumas regiões do Brasil ter déficit hídrico no momento que é crucial para a cultura. Germinação também, sofre lá um veranico de 15 dias, germinação comprometida, população comprometida, produtividade cai. Na agricultura irrigada, você simplesmente elimina essa possibilidade, desde que seja bem feita, bem manejada, com um bom sistema de manejo e um bom sistema de irrigação bem projetado, né? Então, é por isso que a agricultura irrigada é mais produtiva e, usando a água em quantidade certa, ela consegue produzir mais quilos de alimento por litro de água que é colocado lá no campo. Muito interessante, muito interessante. Enéas, agora falando um pouquinho aí de vocês, né, com a experiência aí na Bahia, no ano passado a gente viu que o estado da Bahia anunciou algumas medidas para flexibilizar as normas que beneficiam a agricultura irrigada, com base em estudos aí de universidades do Brasil e também dos Estados Unidos. Quais medidas foram essas e quais os impactos disso para os produtores rurais, né? E também o que esses estudos das universidades disseram que apoiaram ambientalmente essa decisão do Estado? A gente não te ouve, né? Acho que você está com o microfone fechado. Aí, agora sim. Agora sim. Me escutam? Sim. Obrigado. Então, aqui na nossa região, a gente tem algumas características bem peculiares, né? Tanto climatológicas, como também na questão de condições de solo. Para quem conhece a região, né, sabe que uma boa parte do Cerrado tem solos ácidos, né? Aqui a gente tem, no caso da Bahia, aí períodos que ultrapassam 6, 7 meses sem chuva, né? Então, é uma região que, para a agricultura, teríamos dificuldades se não tivéssemos aqui a irrigação. E sabendo dessas condições, os produtores dessa região, né, sempre foram referência na questão, no quesito de tecnologia, de inovação, de pesquisa. Tanto é que a gente tem aqui na região muitos estudos relacionados à questão de commodities, de soja, de milho, algodão, né, variedades que são produzidas e que são desenvolvidas para essa região. A gente tem aqui uma fundação, né, a Fundação Bahia, que é uma fundação de pesquisa, e isso fez com que a região fosse uma região referência em produtividade. Tanto é que, nesse ano, a gente tem aí, na produção de soja, mais de 67, a expectativa, né, de mais de 67 sacas por hectare, e sendo recorde nacional mais uma vez.
Então, isso foi fruto de pesquisa, tecnologia e inovação. E trazendo para essa questão dos recursos hídricos e tendo essa visão do produtor voltada à questão do conhecimento, de ter discussões baseadas aí em dados, em fatos, em evidências, né, e trazer de fato a ciência para debaixo do braço, para discutir, né, todos esses assuntos, não baseado em reachismo, no que eu acho, no que o professor acha, mas baseado em, de fato, números e condições que a gente pudesse ter um embasamento teórico-científico. A IBA, através dos produtores rurais, procurou universidades, né, e coordenada aí pela Universidade Federal de Viçosa, juntamente com várias outras universidades do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, né, o Instituto Water for Food, a Universidade do Nebraska. Também buscamos fazer parcerias dentro desse estudo desenvolvido aqui na região oeste com as instâncias governamentais, federal, estadual, municipal, as secretarias de meio ambiente, também Ministério Público. Então, foi feito um grande arcabouço, né, de instituições para, de fato, pesquisar e conhecer o que nós tínhamos aqui relacionado aos recursos hídricos. Porque muito se falava com relação a rios que poderiam secar, ao aquífero, que a gente tem aqui na região, que é o aquífero Urucuia, né, que é um dos maiores do país. E então foi feito todo esse arcabouço para se desenvolver um estudo denominado de estudo do potencial hídrico do aquífero Urucuia. Então a gente gerenciou ali redes de monitoramento, instalando estações meteorológicas, pluviométricas, ampliando a rede, né, até do que o professor citou aí, essa rede de gestão e governança dos recursos hídricos, para de fato ter os números e poder planejar, né, poder fazer o planejamento hídrico. E com esses números, a gente conseguiu uma parceria aí, conseguiu melhorar também, né, o entendimento do próprio órgão governamental, que até então não tinha números, não tinha, e naturalmente ele deveria ser mais conservacionista, né? Então, a partir do momento em que a gente disponibilizou esses números, e sendo que houve participação do próprio Estado, né? Então, se debruçou sobre esses números e a partir daí tomaram-se decisões de melhorar, né, a questão de distância entre poços. Então, a gente, nos lugares que tinha condições de diminuir a distância entre os poços e as captações, houve, né, essa diminuição, e também naqueles lugares ali onde tinha mais um potencial de risco ou de questão de crise hídrica ou qualquer coisa do tipo, também dando uma distância maior ou até a questão de ampliação de segurança mesmo. De modo que esse estudo permitiu, né, a gente ter aqui uma condição de conhecimento de que a gente pode ampliar em até 3 ou 4 vezes, né? Eu falei lá no início da minha participação que a gente tem hoje aqui 220 mil hectares irrigados, sendo que a partir desses estudos, né, o nosso potencial aí pode chegar a 700 ou até 800 mil hectares irrigados. Uau. Aqui na região. Uau. Lógico que dependendo também de questões logísticas, de infraestrutura, de energia elétrica, de outras condições que também precisam estar alinhadas com todo esse potencial. Mas o fato é que esses estudos eles conseguiram, de fato, demonstrar, né, que a gente tem capacidade de ampliar a irrigação. Inclusive, esse estudo ele foi acompanhado de outros estudos também, né, feito pela Agência Nacional das Águas, por outras universidades, que coadunam e demonstram resultados muito semelhantes. Então, a gente, por meio dessa experiência, né, eu acredito que uma experiência até que vem aí de forma a trazer dados e conhecimento, né, em nível nacional, né, para que esses estudos tenham capacidade de ser replicado para outras regiões. Esses dados demonstraram e nos deram realmente segurança, né, de ampliar a irrigação, de aumentar as condições de sustentabilidade na produção agrícola, de ampliar, né, a produtividade e ampliar também a questão da diversidade de culturas, né? A gente tem aqui hoje o crescimento não só de grãos e fibras, né, soja, milho e algodão, mas também o potencial
de ampliação de outras culturas que já começam a chegar aqui na região, como questão do cacau, da fruticultura, da pecuária. Então, esses foram os resultados, os principais resultados desse investimento em conhecimento, investimento em dados, que essa colisão, né, chamada aí pelos próprios produtores rurais aqui na região, propiciaram para a governança dos nossos recursos hídricos. Que bacana, Enéas, um investimento realmente que valeu a pena, né? Agora eu quero voltar um pouquinho com você, mas antes eu quero chamar aqui o Ricardo para conversar um pouquinho também aqui com a gente nessa segunda rodada. Ricardo, eu queria que você falasse então para a gente sobre o potencial que o Brasil tem para expandir, né, no sentido geral, como que o Brasil tem esse potencial para a gente continuar expandindo a agricultura irrigada e com relação também aos investimentos, né, nisso. Tudo isso se paga, esses investimentos em agricultura irrigada que o produtor precisa fazer, isso tudo tem retorno para ele? Como que funciona essa questão? Muito bom, boa pergunta. Bom, e eu já quero comentar isso falando um pouquinho, conectando com o tema do evento que trata um pouco do futuro. Então vamos falar assim, vamos partir do presente para o futuro. Sim. Nesses últimos 3 anos, dentro da pandemia de 20, 21 e 22, o Brasil tem incorporado, em média, 400 mil novos hectares de área irrigada a cada ano. Isso significa 50% a mais do que foi toda a década anterior, que teve médias aí de 250 mil hectares. Então, o que a gente está vendo nesse momento atual? Uma expansão dos irrigantes anteriores e uma entrada de novos irrigantes no sistema, que estão deixando de ser produtores de sequeiro para serem produtores de irrigantes. Isso é bastante entusiasmador por si só. Paralelo a isso, eu como representante da indústria registro que assim, o Brasil dispõe de um time de primeira linha de fornecedores, fabricantes. A gente tem aí pelo menos 30 indústrias nacionais e ou multinacionais presentes aqui, fornecendo insumos, produtos e serviços. A gente dispõe de cerca de 500 distribuidores nas várias geografias do Brasil, suportando e chegando perto ao agricultor final. E eu tenho uma estatística que a gente tem um pequeno exército de 3 a 4 mil agrônomos, técnicos, enfim, que se envolvem com desenho, instalação, pós-venda, consultoria, gestão de irrigação em universidades, enfim, que compõem essa massa. Então, todo esse presente, esse conhecimento nos dá muita segurança do suporte que a gente precisa para crescer e do caminho que a gente tem para o futuro. E por onde passa o futuro, então? Ele passa, ao meu ver, por algumas linhas. A primeira delas tem a ver com o que o professor comentou agora há pouco, com a busca, exploração melhor das sinergias entre a nutrição, entre os biológicos e entre os agroquímicos, que são insumos tradicionalmente usados que podem ser aplicados via água. Então, existe um mar de oportunidades ainda de explorar as sinergias entre os sistemas. O segundo ponto passa necessariamente pela digitalização. Significa monitorar planta, solo, ambiente, né? Muito além daquela tradicional estação meteorológica, né? Uma série de novas formas e maneiras que a gente tem de obter dados. Depois disso, a gente tabula esses dados e gera relatórios gerenciais. Então, não é simplesmente ligar e desligar uma irrigação de um tablet num celular. Fazer isso com uma série de dados e tomando uma decisão integrada com todos esses elementos que a gente falou agora. E por último, um fato muito recente, normal, que tem a ver com a emissão de carbono, com a descarbonização. Acho que a irrigação ela tem uma oportunidade única de melhorar a sua proposta de valor, gerando estudos, porque hoje nós temos uma série de produtores que são exportadores diretos ou que são empresas de capital aberto e que têm interesse e responsabilidade pelo tema e querem saber qual é o impacto da irrigação no tema emissão de carbono. Então, como um exemplo, nós temos na empresa um estudo recente com 5 anos de dados em cana-de-açúcar, onde compara uma área de sequeiro com uma área não irrigada e a potencial emissão. E a conclusão desse trabalho que foi auditado é que nós temos em uma área 15% e na outra indo até 50% de redução na emissão por quilo produzido, né? Então, como você tem um coeficiente de aumento de produtividade, então ele junta diversos elementos
mas é uma redução bastante importante. Né? E isso tem a ver também com o uso de fertilizantes, com o uso de óleo diesel nas operações, enfim, que a irrigação muda um pouco esse manejo. Então, eu acho que assim, existem algumas linhas de trabalho que inevitavelmente a irrigação passa, existe uma proposta de valor que ela tem que ser modernizada para ela atrair o não irrigante para dentro da irrigação. E com tudo isso junto, eu não tenho dúvida de que o Brasil, que hoje foi mostrado há pouco no vídeo inicial com 8 milhões de hectares, ele pode irrigar mais 10, 12 milhões e chegar em 20 anos, 2 décadas, a cerca de 20 milhões de hectares irrigados. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Nós temos disponibilidade de água, nós temos produtores, nós temos energia, governança para isso, recursos, né? Um produtor aberto, um produtor disposto a aceitar a tecnologia. Então, está tudo muito caminhando para isso. Portanto, se a gente olhar para o retrovisor, nós vamos olhar um número de hectares menores, mas se a gente olhar para frente, a gente tem um horizonte muito grande, muito importante, porque conforme já foi dito aqui, 1 hectare irrigado ele vale por 1,5, 2 de sequeiro, dependendo da cultura, e isso é muito representativo. É isso, é uma técnica, né, que ajuda a gente a fazer aquele efeito que a gente chama de poupa-terra, digamos assim, ajuda a gente com carbono, ajuda em produtividade, então realmente fica a nossa torcida para que isso se expanda cada vez mais. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada para você, Ricardo, queria que você fizesse essas considerações finais rapidamente, que a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. Eu quero dizer que a gente vive num país incrível. Eu acabei de voltar domingo de férias dos Estados Unidos, onde eu dirigi em um motorhome 3.000 quilômetros, passando por Arizona e Utah. No sábado eu vi pivôs de irrigação em áreas de neve ainda congelado. E quando eu vejo aquilo, me vem uma reflexão. Ora, se o produtor americano tem que esperar descongelar em abril para plantar uma cultura, para depois logo chegar o outono e esfriar de novo e irrigar por alguns meses, eu fico pensando na oportunidade que nós brasileiros temos de produzir 12 meses por ano, de fazer de 2 a 3 culturas. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser o grande fornecedor de alimentos do mundo, e a gente está com tudo preparado e a irrigação vai ter um papel fundamental nisso. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria deixar as considerações finais para vocês também, mas realmente a gente precisa entregar. Daqui a pouquinho tem o jornal. Mas foi um prazer conversar com vocês, né? Entender um pouquinho mais do cenário da irrigação com você, professor Fernando. A experiência de vocês aí na Bahia foi tudo bastante enriquecedor aqui para o nosso painel. Então, muito obrigada mais uma vez. Bom, com isso a gente vai ficando por aqui com o primeiro dia dessa série de programas especiais que discute a agropecuária do futuro, mas amanhã tem mais e eu vou estar aqui te esperando com grandes especialistas para a gente falar sobre os desafios da capacitação de mão de obra no campo e também a inclusão social no meio rural. Então até amanhã às 5 da tarde, eu espero por você. Planeta Campo, patrocínio, JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.